Fala, meu povo, eu sou Odessei Oliveira e sejam todos muito bem-vindos à série O Início do Fim. O tempo é relativo de todas as maneiras, mas desde o início, a humanidade percebe os sinais de que o tempo está acabando. Mas todas essas coisas são só o início do fim. Nada de derrubar totalmente as barreiras, as fronteiras existentes. Sem contar isso, uma lei única seria impossível por conta da nossa cultura e sociedade. Ainda assim, um mundo sobre um único poder, um Estado único, para alguns não é só uma teoria, como uma possibilidade quase inevitável. Você deve se perguntar, mas por que isso? Bom, a resposta é simples. O porquê é que hoje nós não vivemos mais só entre a nossa sociedade. Nós não vivemos apenas dentro do nosso país. A internet e os meios de comunicação quebraram todas as barreiras físicas que já existiram dividindo a nossa sociedade. E sem dúvida eu posso afirmar que você mesmo sem saber já vive em uma sociedade mundial. E questões importantes como o aquecimento global só influenciam cada vez mais aos países se unirem em prol de um único objetivo. Obviamente, isso deveria diminuir o interesse em fazer guerra, em guerrear uns contra os outros. Mas ainda assim, nada impede governos malucos de existirem, assim como a Coreia do Norte, e muito menos grupos terroristas como o Estado Islâmico. Para se proteger dessas ameaças, os países caminham cada dia mais em prol de uma defesa coletiva. Um exemplo que a gente tem muito claro é a OTAN, que continua existindo mesmo depois do fim da Guerra Fria. Mas existe um problema claro. A aliança dos mais fortes causa problemas para a aliança dos países mais fracos. E isso ficou muito claro no 11 de setembro, que mostrou para o mundo inteiro o que países pequenos e revoltosos podem e são capazes de fazer contra os países maiores e mais fortes. Numa escala maior, esse seria o fim da civilização. Segundo o sociólogo Alexandre Wende, a solução final seriam todos os países abdicarem da sua soberania em prol de um governo único, um Estado único mundial. Neste então governo mundial, não seria apenas um país que mandaria, mas sim um parlamento constituído por representantes de cada país. A quantidade de parlamentares para cada um dos países seria proporcional à população de cada um, ou seja, países com uma população maior teriam mais representantes, enquanto países pequenos e menores teriam um número reduzido dos seus representantes. A pergunta é, isso daria certo? Seria um governo mundial a solução para todos os problemas? Seria esse o sol para iluminar a humanidade? Sobre a existência de um governo mundial, eu acredito que uma pessoa só não consiga governar todos os países. Ele não saberá a necessidade, a abundância de cada região. Então, para isso, necessitam de governadores para países, para liderar aquela necessidade específica de cada região. Mas a gente sabe que hoje não é assim. Cada um só vê o seu lado e não ajuda ninguém. E sobre uma única moeda, não tem como ser uma única moeda, seria uma crise econômica maior. Só você ver o que está acontecendo na Europa e imaginar o que aconteceria no resto do mundo. A Constituição Mundial seria mínima, para que a cultura de alguns países permanecesse intacta. Por exemplo, na Índia e na China, o aborto continuaria sendo autorizado, mas cristãos e muçulmanos não seriam obrigados a aceitar essa questão.
Afinal, se o parlamento decidisse por um lado ou por outro, poderiam surgir movimentos separatistas por um desses lados opositores. Parlamento global. Em um parlamento global, para começar, a porcentagem de cadeiras para cada país seria semelhante à sua população. Logo, países com interesses incomuns deveriam se unir para conseguirem os seus objetivos dentro deste parlamento. Se a gente for analisar a situação atual do nosso planeta, 29% destas cadeiras seriam dos comunistas. Já a aliança entre partidos democráticos alcançaria 42% das cadeiras parlamentares. A conclusão é que para qualquer um dos lados que precisasse de aprovação, teria que buscar o apoio do centrão, aqueles países que não se identificam nem do lado comunista, nem do lado capitalista. Para a gente entender, deputados de países menores seriam facilmente coagidos ou então comprados para votarem a favor daqueles que pagassem mais ou então tivessem a maior influência. É claro que essa análise se encaixa bem para um cenário democrático, vamos dizer assim. Já no caso de uma ditadura ou numa monarquia, essa situação não seria muito diferente. O que mudaria seriam apenas os meios de influência. Falar sobre um governo único, uma moeda mundial, é algo que me assusta um pouco. Penso que não é um tema tão lúdico quanto muitos acreditam, que em algum momento vai surgir alguém dizendo que esse é a solução de todos os nossos problemas. Porém, os empecilhos, os riscos de impor algo dessa magnitude são enormes. Desde diferenças socioculturais, religiosas, leis de cada parte do mundo. Culturas mais poderosas iriam sobrepor, eu acredito, as culturas mais pobres. Isso criaria cada vez mais desigualdade num governo único e criaria também grandes desastres, conflitos, guerras, além da probabilidade de nós termos um governo tirano, que não haveria como lutar contra esse governo, pois ele dominaria tudo. Fora questões econômicas, que continuariam existindo, as culturas maiores iriam sobrepor as menores, né? Uma moeda única reduziria os custos das transações entre países. Isso sem contar que influenciaria muito no comércio, ajudando e desenvolvendo. Isso seria lindo, mas é quase impossível. Sem poder imprimir o seu próprio dinheiro, seu próprio papel moeda, pequenos países quebrariam sem poder injetar dinheiro na sua economia para evitar a recessão que com certeza aconteceria. Um exemplo que nós temos recente na história da humanidade é a Grécia, um país pequeno que vivia assim na zona do euro e quebrou por não poder aplicar seu próprio dinheiro na economia local. Logo, ela não conseguiu se manter estável e a recessão causou a quebra do país inteiro. Pessoas não tinham como pagar, como receber, nem como comprar os seus alimentos. O que nós temos que levar em consideração é que a economia, mesmo que em tempos ela se mantenha estável, o que é o comum para a economia é que ela tenha épocas de crescimento e épocas em que ela cai. Isso é o padrão, é o comum do sistema capitalista que a gente vive. O que muda, na verdade, são as razões, o porquê que essa crise aconteceu e qual setor da economia vai ser mais ou menos afetado por conta dessa crise. Em geral, essas crises locais ou mundiais, de certa forma, sempre afetam todos os países que têm a sua economia baseada no capitalismo. Isso acontece porque é como se fosse uma balança, né? Se você aumentar para um lado, ela vai diminuir para o outro e vice-versa. Isso acontece entre os países também. Uma economia de um país afeta a economia de outro país por conta do comércio, da compra, da venda e da troca que existe entre esses países e os outros demais que são do mesmo segmento do capitalismo. Em um governo mundial, isso não seria nada diferente. A única questão relevante para a gente entender é que uma crise mundial afetaria todos os países
porque não haveria o equilíbrio da balança. É como se você pegasse uma pedra de 1 tonelada e colocasse de um lado contra uma pena do outro. A influência que um lado colocaria sobre o outro seria inevitável. Eu acho que isso está prestes a acontecer, principalmente de acordo com a da moeda. A gente já está tendo reuniões, já está tudo percorrendo para que seja uma única moeda no mundo todo. Esse negócio da moeda, para mim, eu só lembro de uma única coisa: a marca. Não sei se vocês se familiarizam, mas você leu a Bíblia e no final do tempo dizem que vão criar uma marca. E essa marca vai valer como moeda de troca. Você vai poder comprar ou vender por isso, com essa marca. E depois dessa marca vai vir o único governo, o único dominante. E isso não está longe de acontecer, entendeu? E eu acho que a gente não está preparado para isso não. Essa é a minha opinião. Um governo mundial pareceria mais justo e democrático, certo? Em teoria sim, mas só pareceria. A economia mundial entraria em colapso facilmente no primeiro transtorno, e toda a sociedade estaria à mercê dos militares. Mas aí você pode pensar, tudo bem, os militares seriam uma força do bem que estaria ali para evitar qualquer conflito, certo? Supostamente sim. Nós estaríamos à mercê de forças do bem. Seriam todos os militares sobre uma única autoridade, sobre a autoridade de um parlamento constituído por representantes de todos os países. Isso iria além de qualquer aliança que existe hoje em dia, como a OTAN. Embora esses exércitos, que estariam unidos em uma só causa, prometam não agredir uns aos outros, aliados poderiam agir por vontade própria, assim como os Estados Unidos fez quando atacou o Iraque. Em um governo mundial, qualquer guerra precisaria ser aprovada pelo parlamento. Mas será que todos esses países juntos, cada um comandando o seu exército e tendo que se unir para mandar e coordenar uma ação mundial, realmente respeitariam esse parlamento? Mas existe um lado a ser considerado. O que garante que essa força mundial não se uniria e simplesmente dissolveria todo o parlamento, tornando assim o governo mundial uma ditadura militar? A maioria dos teóricos que analisam o governo mundial diz que essa possibilidade é quase inevitável pela quantidade de poder essa instituição mundial militar teria, tanto em recursos bélicos quanto em potencial humano. Dentro desse cenário, uma coisa que a gente deve observar é que seria impossível conseguir organizar uma força paralela para derrubar essa ditadura militar. O prognóstico mais desanimador nessa situação é que o mundo se tornaria uma Coreia do Norte versão ilimitada. Eu acredito sim que exista um governo único. Eu acho que esse governo único, ele já existe, ele só ainda não foi expandido, né? Mas assim, é só a gente ver cada situação que tem acontecido, tudo tem se encaminhado sim para um governo único, com um único líder. Eu acredito muito nisso. Eu acredito muito que, na verdade, esse líder único ele já exista e que a moeda única também exista para unificar. Por um lado, assim, olhando para um lado poderia ser até positivo, mas assim, olhando pelo lado bíblico da coisa, acredito sim que a intenção é realmente monitorar e controlar as pessoas. Agora, depois de tudo que nós falamos, se nós formos levar para o lado de profecias, para ser mais específico, o que a Bíblia fala, em nenhum momento a Bíblia cita governo mundial ou moeda única. O que a Bíblia nos dá como entendimento é que ambas as coisas tendem a acontecer sim no governo de um suposto anticristo. Em sua visão apocalíptica, o apóstolo João
vê uma besta, que seria o anticristo, emergindo do mar. Essa besta teria 7 cabeças e 10 chifres. Combinando essa visão do apóstolo João com a visão que Daniel havia tido, podemos presumir que algum tipo de governo mundial encabeçado pelo anticristo seria assim implementado na terra. O mais poderoso chifre derrotará 3 dos 10 reis, e ele entrará em guerra contra todos os que se opuserem. A confederação de 10 nações também é vista na visão de Daniel. Nessa visão, o governo mundial final seria constituído por 10 países, o que representaria os 10 dedos da estátua que Daniel viu. Quem quer que sejam esses 10 países, ou como eles chegariam a esse poder, as escrituras deixam claro que a besta subiria entre eles e tomaria o posto de rei único, ou seja, de governante único. Sendo assim, os outros 9 poderes, as outras 9 nações, teriam sim que se dobrar, se ajoelhar perante a um só governo mundial. É difícil imaginar hoje em dia como as nações se subjugariam e se prostrariam, se colocariam à mercê de um governo único. Mas sobre esse assunto existem muitas teorias. Uma ideia que faz sentido seria as catástrofes mundiais. Catástrofes mundiais gerariam uma união entre todos os povos, levando assim as nações se unirem e declararem um governo único mundial. Essas catástrofes, assim como nós já vimos, grandes tsunamis, terremotos, vulcões e furacões, poderiam ser causados, como está escrito em Apocalipse, pelo rompimento dos selos ou o tocar das trombetas. Essas circunstâncias seriam tão devastadoras que o mundo inteiro se veria obrigado a se unir e declarar então um único poder. Isso seria um meio de subsistência para a raça humana. Essa questão de declarar um único governante traria uma certa paz e tranquilidade à sociedade, colocando ali a sua fé em um ser único, capaz de organizar e dar uma sustentabilidade maior a todos os seres humanos. Dessa maneira, uma vez entrincheirado ali naquela cadeira de Senhor Supremo do mundo, o anticristo se veria com tranquilidade para dobrar toda a população mundial à sua mera vontade. O mais incrível de todas as possibilidades, tanto da área socioeconômica quanto da área científica, é que esses dados eles se completam. Aos olhos físicos, esse governo mundial não duraria muito tempo e rapidamente entraria em colapso, tanto pela dificuldade econômica quanto pela dificuldade em conter e controlar tantas pessoas, além de um exército facilmente corruptível. E se a gente for olhar as escrituras bíblicas, esse governo mundial não passaria de 7 anos. Sendo assim, 3 anos e meio seria uma maravilha e os outros 3 anos e meio seriam um verdadeiro caos. De forma resumida, para muitas pessoas, nada mais é do que apenas o início do fim. Eu sou o DCI Oliveira. Se você gostou desse episódio, deixe o seu like, se inscreve aqui no canal e aciona o sininho. E não perca o próximo episódio de O Início do Fim. Criação, edição e desenvolvimento: Darcy Oliveira. Participação especial: Daiane Kelly, Lucas Oliveira, Jaqueline Cândido e Vitor Belli. Apresentação: ODCI Oliveira.